Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Diante de uma absoluta inação do governo de Jair Bolsonaro, a inflação no Brasil chegou ontem a 10,38% no acumulado em 12 meses, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA do IBGE. É o maior valor desde 2016, com a diferença que naquele ano estava em pleno curso o processo de golpe contra a ex-presidenta Dilma Rousseff. Sobre isso, nós vamos conversar agora com a supervisora de pesquisas do DIEESE, Patrícia Costa. Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo bem também. Patrícia, o IPCA registrou um aumento aí de 0,54% na inflação em janeiro, liderado pelo Grupo Alimentos, chegando a esse acumulado de 10,38% em 12 meses. Ontem nós comentamos aqui sobre os dados da Fintech Superdigital, indicando que as classes C e D já gastam 36% da renda com supermercado. Como você avalia a situação? Há uma perspectiva de mudança nesse cenário? Olha, infelizmente, nesse momento não. Até como você colocou no início, não há nada que o governo faça no sentido de reduzir a inflação. Esse aumento dos juros dado pelo Copom, ele é absolutamente ineficaz para essa inflação que a gente vem vivendo já desde 2020, quando os alimentos começaram a pressionar o custo de vida das famílias, principalmente das famílias de baixa renda. Então, não adianta, é ineficaz. O aumento da taxa de juros só está jogando a economia numa grande recessão e impedindo que ela se desenvolva e, por outro lado, a inflação continua crescendo. E eu arriscaria dizer que ela só não foi maior agora em janeiro porque os combustíveis caíram. Porque a tendência desse ano é de uma pressão do preço internacional do petróleo e, com isso, internamente, nós vamos sentir tanto o aumento da gasolina quanto o aumento do diesel, que são importantes não só para o consumo direto na bomba, mas também para a distribuição dos alimentos. Então, a tendência é de pressão por conta aí do petróleo, pressão no preço do gás de botijão para as famílias, e com isso, e os alimentos seguem com aumento. Principalmente, a gente observa no dado do IBGE que foi o café, um dos itens da alimentação que mais puxou. Isso também aconteceu na nossa pesquisa nacional da cesta básica. E o café, ele está extremamente ligado à demanda internacional, ao grande preço que a gente observa no mercado externo e que se reflete aqui com aumentos que acumulam no IPCA cerca de 56%. A pesquisa nacional de preços da cesta básica, realizada pelo DIEESE, divulgada essa semana, indica que o salário mínimo para atender às necessidades básicas de uma família já devia ser de quase R$6.000, ou seja, praticamente 5 vezes maior do que o atual, né? No entanto, a política desde o governo Temer, agora com Bolsonaro, tem sido a do arroxo salarial, de acabar com o aumento real do salário mínimo. Que consequências isso pode trazer ao país nesse cenário de inflação tão alta e com um arroxo salarial cada vez mais grave? Pois é, então o país não cresce, né? Ao você limitar, né, reajustar o salário mínimo à inflação vigente ou abaixo da inflação, como aconteceu nos outros anos, você acaba tendo você não recupera o consumo. Então, o que você tem hoje? Uma sociedade empobrecida, e sem possibilidade de acesso a bens básicos, porque essa inflação, a característica dela, o lado mais perverso dela, é que ela ataca as famílias de baixa renda. Então, se a gente olha um IPCA com 0,54, o INPC ele foi maior. Ele foi 0,67. Isso significa o quê? Que é para as famílias de baixa renda que estão sofrendo mais com a inflação. E elas não têm para onde correr, porque o Auxílio Brasil, ele é muito baixo,
ele é limitante, ele não inclui uma parcela expressiva das famílias em situação de vulnerabilidade, e com isso você começa a limitar o acesso ao consumo de alimentos como café, como açúcar, como óleo de soja. E o reflexo dessa perversidade, ela está nos resultados que a gente também observa no INPC e na cesta básica, que é queda de preços de produtos como arroz e feijão. O que expressa essa queda? Que as pessoas não estão conseguindo comprar esses produtos. Eles chegaram num patamar tão alto, a renda é tão menor, porque a renda está sendo gasta para comprar botijão, para pagar a conta de luz, que eles não conseguem comprar arroz e feijão. Então você começa a ter deflação em produtos que não estão sendo exportados. Então o arroz, a exportação do arroz esse ano ela não foi importante, então está sobrando arroz. E essa sobra de arroz ela não está sendo consumida pelas famílias brasileiras porque elas não têm dinheiro. Então o preço começa a cair. Agora, baixar preço de alimento porque as pessoas não têm dinheiro para comer é de uma perversidade imensa nesse momento. Que medidas que o governo poderia estar tomando, Patrícia, de forma a conseguir enfrentar essa inflação dos alimentos? A gente sabe que tem muita exportação e esse preço está baseado muito no dólar, né? Na dolarização dos preços, mas o que seria possível fazer aqui? Incentivos à agricultura familiar, incentivos à redução de preço nos supermercados, de que forma que é possível combater a inflação de forma eficaz? Olha, eu acho que existem algumas políticas que poderiam ser feitas e a primeira delas seria repasse e transferência de renda. Então, retomar a política de valorização do salário mínimo seria muito importante. Acho que uma outra política é política de manutenção de parte dessa exportação aqui dentro. Então, se a gente pensa que a gente vem exportando muitos grãos, retomar o protagonismo da Conab e as políticas de estoques reguladores seria extremamente importante também. Acho que, como você falou, a questão da agricultura familiar, uma política mais forte, a importância que o PAA teve no Brasil, que é o Plano de Aquisição de Alimentos, lá nos anos 2000, mostrou que o Brasil pode sair do mapa da fome, mostrou a importância da alimentação de qualidade para as famílias que em situação de vulnerabilidade nesse Brasil tão grande. Então, assim, são várias as políticas. No entanto, a gente precisa entender que não há essa vontade política nesse momento. O governo não tem essa intencionalidade. Ele vem aumentando os juros e no sentido com um discurso de combater a inflação, mas isso nada mais atende do que a vontade dos rentistas de ganhar mais com os juros. Essa é uma política inócua nesse momento. E não adianta. Então, a gente vai continuar em recessão, a inflação vai continuar subindo, e o que a gente pode esperar é que, de verdade, que o clima dê uma trégua para que não aumente tanto o preço das frutas, o preço das hortaliças, dos tubérculos. Mas, de verdade, se a gente for esperar do governo, vamos esperar em 2023, quem sabe, um Brasil melhor. Patrícia, quero agradecer muito a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Bom dia para você e até breve. Bom dia, até breve. Conversamos aqui com a supervisora de pesquisas do DIEESE, Patrícia Costa. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.